Olá, minha gente, bom dia, tudo bem? Olha só, sejam muito bem-vindos, tá certo? A essa nossa última aula de história e terceira, tá, minha gente? Terceira desse segundo caderno, tá? E eu quero dizer a vocês que é um prazer muito grande podermos estar juntos, né, para esse nosso último encontro de história, tá bom? Do semestre, ok? Tá certo? Então é o seguinte, olha, nós iremos falar hoje sobre a independência dos Estados Unidos, né? Ou seja, nosso último assunto, né, desse caderno aqui que a gente dividiu em três, né, em três conteúdos aí, para que não ficasse vídeos muito longos, né? Ok? Então é o seguinte, minha gente, olha, antes de começar, eu gostaria de dar boas-vindas aí, tá? E gostaria de desejar um muito bom dia a todos os alunos que compõem a lista da 803 da manhã da Escola Bahá'í, tá? Então seja muito bem-vindo e um bom dia para vocês aí, Ana Carolina, Daiane Caroline, David Oliveira, Edrelin Samanta, Edson Figueiredo, Emily Danili, Evelyn Vitória, Fredson de Souza, Gabriele Trindade, Gisele Cristina, Herbert Miranda, Jaiane Pedrosa, Jéssica Cristina, João Vitor Correia, Camille Leandra, Karen Vitória, Kailon Siqueira, Lismel dos Santos, Lucas dos Santos, Lucas Leal Braga, Luísa Franciele, Marcos Antônio Modesto, Mauro Henrique, Miriam Lúcia Ramos, Samuel Monteiro de Souza, Vinícius Fernando, Vitória Ferreira, Vitória Pereira, né, minha gente? O Emily Camille, o Williams Afonso e a Yasmin Gomes Pinheiro, tá? Então, a todos esses alunos aqui, olha, no total, né, minha gente, 30 alunos, né, que compõem aqui a 803 da manhã. Então, sejam muito bem-vindos, tá? É um prazer novamente estarmos juntos para estudarmos mais um conteúdo para fechar aqui, né, nosso caderninho de apoio aí, ou de estudos, né? E lembrando que logo, logo vocês vão receber a segunda provinha, o segundo TAC, tá, minha gente? E aí eu quero deixar claro para vocês, tá? Quero agradecer de coração aqui aos alunos que estão assistindo os vídeos, tá? Porque olha só, isso aqui, tá, minha gente, é um modelo de como serão as nossas aulas no retorno, tá? Então não pensem que nós iremos fazer diferente, não, vai ser igual, tá? O que que vai acontecer? A gente vai ter aula normal na escola, na sala de aula, tá bom? E depois disso é que a gente vai ter os exercícios. Então, primeiramente, nós vamos estudar os conteúdos. Então, não tem jeito, né? E a história requer que nós estudemos os assuntos, mas da seguinte forma: lendo parágrafo por parágrafo, analisando as questões, tá? E só depois é que nós iremos passar para o exercício propriamente dito, tá bom? Senão, não existe história, não adianta estudarmos essa disciplina, tá certo? Então, sejam muito bem-vindos aí. Bom, é o seguinte, é assim, minha gente, ó. Nós estamos falando ainda, tá, de um contexto, tá? Esse conteúdo aqui é a independência dos Estados Unidos, tá? Essa palavra independência a gente já conhece muito bem, né? Que significa independer ou separar-se, né? Ou se tornar, por exemplo, autônoma, tá? Ou se tornar autônomo. O que significa dizer? É basicamente aquela pessoa ou aquele local, tá? Que agora vai tomar suas próprias decisões, tá certo? Ela não precisa ou ele não precisa mais, tá, estar ligado a alguém ou algum outro local, tá, para poder realmente ser tomadas decisões, né, mudanças e assim por diante, tá bom? Então, independência da ideia disso, né, de separação, né, de autonomia e assim por diante, beleza? Então, olha só, nós vamos falar ainda aqui, a gente já está falando num contexto, tá, minha gente, do iluminismo, ok? Que vocês sabem muito bem que no século XVIII o iluminismo se propagou por toda a Europa, tá? E o que é interessante é que as ideias do iluminismo, tá, a gente mexeu tanto com o mundo europeu, tá? Que não ficou só ali, tá certo? Essas ideias se dissiparam pelo mundo inteiro, tá? E hoje, se vocês olharem para o país, para o Brasil, né, e perceberem mudanças na área da política, na área da economia, na área social e cultural mesmo da sociedade brasileira, isso também é reflexo do iluminismo, tá bom, minha gente? Porque olha só, hoje, se a sociedade já consegue brigar, consegue reclamar, consegue, né, ir para frente, né, protestar e assim por diante, lembrem-se que isso começou há muito tempo atrás, tá? E o século XVIII, que é considerado como o século das luzes, né, para alguns estudiosos ou para os historiadores, né? Então vejam que esse século iniciou-se, né? Ou seja, foi um século que demandou, né, que os estudiosos lançaram ideias novas, né? E essas ideias, né, sociais, ideias econômicas, ideias políticas, né, começaram a vigorar depois, né? E essas ideias vigoram até hoje nos nossos dias. Portanto, é bom lembrar, né, que o iluminismo ainda está presente nos nossos dias. As ideias iluministas ainda andam, né, junto à sociedade humana brasileira, mas não só brasileira, mas também sociedade mundial, beleza? Ok? Muito bem.
Então, qual vai ser a dinâmica de hoje? O texto é curto, tá, minha gente? Mas nós iremos fazer a mesma coisa das últimas aulas que nós tivemos, tá? Então, olha só. Nós vamos começar aqui a ler o texto, tá bom? E a ponderar sobre isso, ou seja, né? Vamos refletir, analisar o que nós estamos estudando, tá certo? Senão, como eu falei para vocês, né? A história não se torna história. Não adianta estudar disciplina se nós não fizermos isso, tá? Então, vamos lá. Na página 3, nós encontramos aí o assunto, independência dos Estados Unidos. Então, eu vou começar lendo. Eu vou ler para vocês os 2 primeiros parágrafos, né? Que ele faz aqui ele faz um resumo geral, né? Um geralzão aqui. Mas depois a gente vai ter que falar dos antecedentes, né? Da independência dos Estados Unidos, beleza? Ok? Então, olha só, vamos começar aqui. Eu vou ler os 2 primeiros parágrafos e você me acompanha. Independência dos Estados Unidos, também chamada de Revolução Americana, foi declarada no dia 4 de julho de 1776. A partir deste momento, a Inglaterra deixou de comandar os destinos dos americanos. Inicialmente, de 1776 a 1787, os Estados Unidos ficaram sob o regime de confederação, onde não havia um governo central e cada estado era soberano. Posteriormente, em 1787, foi promulgada a Constituição, que uniu os territórios sob o regime da República Presidencialista, tá? Então, olha só, minha gente. Primeiro, tá? Independência dos Estados Unidos. Essa expressão também é conhecida pelo mundo dos historiadores, né? Ou pelo mundo da história, como Revolução Americana, tá? Por que Revolução Americana? Porque é uma revolução que realmente ocorre onde? No continente americano, só que na parte norte, né, do continente americano, tá bom? Então, olha só. E essa revolução é declarada, segundo o texto aqui, ó, no dia 4 de julho de 1776, ou seja, século XVIII, ok? E olha só, o século XVIII é conhecido como o quê? O século das luzes, né? Ou seja, o século do iluminismo, tudo bem? Agora, olha só, o que acontece nesse período? O resumo deixa muito bem claro que a partir deste momento a Inglaterra deixa de comandar os destinos dos americanos. Por qual motivo, né? Porque olha só, a gente sabe que por muito tempo a Inglaterra passou, né, a dominar, né, as colônias norte-americanas, as 13 colônias norte-americanas, né, ou seja, as colônias que ficavam na parte norte do continente americano, beleza? Mas olha que interessante, minha gente. É assim, quando uma nação domina a outra, né, ou quando uma nação domina, por exemplo, territórios que eles chamam de colônia, eles têm todo o direito, segundo a lei deles, né, de exercer a liderança, né, sobre aquele local. Portanto, eles vão criar leis, tá, ok? Ou regimes do jeito que eles bem entenderem. Gostando da sociedade ou não, não interessa, tá? Ou seja, naquela época o povo nem tinha voz, basicamente, né? Então o que acontece aqui, ó? Na verdade, os governantes, os soberanos é que vão criar leis, né? Criar, por exemplo, regras, né? E a sociedade só tem a aceitar isso daí, beleza? Ok? E com a ideia do iluminismo, olha o que acontece. O povo agora iria abrir a mente, tá? A cabeça iria se abrir, tá? E o povo estaria basicamente mais bem preparado, tá certo? Ou estaria se preparando com o objetivo de se impor quando necessário, ok? Ou seja, o povo já iria, por exemplo, né, poder cobrar, poder reclamar, com os devidos cuidados, ok? Mas eles já poderiam pensar nessa ideia, para que eles não ficassem submetidos a governos, né, até mesmo opressivos, pelo resto de sua vida e não poder fazer nada, tudo bem? Ok? Muito bem, então olha só. O segundo parágrafo mostrou aí que por volta de 1776 a 1787, tá? Os Estados Unidos ficaram sob o regime de confederação, tá? Onde não havia um governo central e cada estado era soberano, tá bom? Então olha o que acontece aí, olha, presta bem atenção no detalhe. As 13 colônias norte-americanas, tá? O objetivo delas, né? Claro, com o passar do tempo, né? Lá no futuro, seria o quê? Seria se desmembrar da Inglaterra, né? Seria tomar, por exemplo, suas próprias decisões, né? Seria criar suas próprias leis, suas próprias regras, né? E assim por diante, ok? Como toda nação, claro, deseja e quer isso, né? Só que detalhe, é o que acontece. Por longo tempo, né, a Inglaterra continuou governando e eles tiveram que se submeter ao sistema, né, governamental inglês, tá bom? Ou seja, né, a gente está falando aqui da Inglaterra, né, britânico mesmo, tá bom? Então, olha só, em 1787, o texto deixou muito bem claro que foi promulgada a Constituição. E o que é a Constituição? É um conjunto de leis, tá? Onde, basicamente, o país que cria essas leis, né, ele já tem autonomia para isso. Ou seja, ele decide criar seu próprio grupo de leis e, a partir de então, eles vão agir, né? A sociedade vai ter que acatar as leis, né?
eles vão ter que andar ou agir de acordo com aquela Constituição, ok? Então, os outros países já não vão mais intervir nisso, ou se meter nisso, porque o país agora é autônomo, virou, né, autônomo, ele tem autonomia, né, para decidir o que bem entender da sua própria nação ou do seu próprio território, beleza? Muito bem. Então, olha só. Aí depois o que acontece aí? Nós vemos que os Estados Unidos, né, essa parte aí a parte norte do continente americano, né, passa a ter o seu próprio regime, né, de república presidencialista, ou seja, né, pessoas já irão governar, né, a nação ali, ok? E que serão chamadas, claro, de presidentes, né, presidente da própria república, beleza? Muito bem, minha gente, agora vamos lá, olha só. Vamos falar dos antecedentes da independência dos Estados Unidos, tá certo? Então, vamos pensar num detalhe importante aqui antes de começar a leitura do texto, que é o seguinte, olha. Eu queria que vocês lembrassem de uma coisa, tá? A gente está falando aqui do século XVIII, não é isso? Então, olha só, no século XVIII, a gente já viu aqui, eu vou relembrar com vocês, que ele é considerado como o século das luzes, ou seja, o iluminismo, né, que predominou na Europa, né, e que depois se espalhou pelo mundo todo. Inclusive, claro, né, o Brasil hoje percebe, né, características que comprovam, né, que são, na verdade, reflexo, né, do sistema, ou seja, desse conjunto de ideias que surgiu na Europa, né, e que se dissipou lá no século XVIII, tá, que é o iluminismo, ok? Então, olha só, minha gente, nós estamos vivendo aqui no contexto de iluminismo, como eu já falei, tá? E uma outra coisa importante, lembrando, tá? Olha só, a Inglaterra, tá? Inclusive, antes de falar da Inglaterra, deixa eu citar um detalhe para vocês aqui. Dos iluministas, já chamado de Voltaire, ok, olha o que acontece, né? Voltaire, como estudioso, tá? O que ele defendia? Ele defendia a liberdade de pensamento. Então veja que essas ideias iluministas vão se propagar, tá, dentro das 13 colônias norte-americanas, e eles vão usar isso como argumento, como força, tá, para poder depois lutar a favor da sua independência, beleza? Então olha o que acontece aqui, olha, veja bem, tá? Durante, para vocês terem uma ideia, 185 anos, perdão, gente, 180 anos, tá, da história, ok? Olha o que acontece. A Inglaterra negligenciou a administração das colônias inglesas, estabelecidas, claro, na América do Norte, tá? Então, olha o que acontece. Esse detalhe não está aqui no texto, tá? Então, vejam bem, tá? Durante 180 anos, ela negligenciou isso. Ou seja, gente, são quase 2 séculos de história. Então, vejam que nesse período todo, o que acontece? As colônias norte-americanas, né, tinham basicamente uma certa autonomia, tá? E eles decidiram decisões, né? Ou decidiram regras assim por diante, tanto envolvendo a economia quanto a política, tá? Que a Inglaterra não ficou sabendo, não sabia direito disso. Portanto, tá? O que acontece aqui, ó? Eles, né, elas, né, as 13 colônias americanas começaram a desenvolver a economia, né, a política, e assim por diante, tá? A gente pode dizer assim que basicamente por conta própria, tá? E olha o que acontece. Quando uma nação, né, basicamente, né, prova disso, né, de decidir por conta própria, de tomar decisões por conta própria, o que geralmente acontece? O que geralmente acontece, né? Eles acabam se acostumando com esse ritmo aí, tá? E se acostumando com esse ritmo, o que geralmente ocorre, né? Eles, na verdade, já estão acostumados, né? E eles vão viver, eles vão continuar vivendo nesse ritmo por muito tempo. E se uma outra nação vem e tenta intervir, aí a situação não fica muito legal, tá? Eles já vão se revoltar, né? Porque o governo talvez já queira oprimir aquele povo e assim por diante, tá? Então lembrem-se que durante 180 anos, tá? A Inglaterra negligenciou a sua administração com relação a essas colônias que pertenciam realmente a eles, tá? Muito bem, então olha só. Pensando nisso, vamos aqui à leitura e análise do texto, tá? Que diz assim, olha. Eu vou ler aqui para vocês o primeiro e segundo parágrafos, tudo bem? Que diz assim, ó. Após a Guerra dos Sete Anos, que durou aí basicamente foi de 1756 até 1763, tá? O parlamento inglês decidiu aumentar as taxas nas 13 colônias para cobrir os custos do conflito. Os colonos também teriam de arcar com a construção de fortes, manter os soldados deslocados para o território americano e foram proibidos de atravessar os Montes Apalaches. Então vamos aqui, minha gente, olha, vamos ler aqui, vamos entender o primeiro parágrafo, tá? Então olha só, após a Guerra dos Sete Anos, tá? Então vejam, durante essa Guerra dos Sete Anos aqui, ó,
a Inglaterra, né, estava envolvida lá, né, em disputas, em conflitos e tudo mais, né. Bom, ela saiu vencedora, mas ela saiu quebrada, minha gente. Olha só, ela saiu quebrada de lá, né. Para tentar se recompor, o que que ela fez aqui, né? Ela decidiu voltar a sua atenção para as 13 colônias norte-americanas, né, que até então, como eu falei para vocês, durante 180 anos de história, ela negligenciou a sua administração. Agora, depois que ela sai desse conflito, dessa Guerra dos 7 anos, né, que ela sai quebradona, ok? Com problema econômico e tudo mais, o que que ela faz? Ela tenta voltar a atenção para as 13 colônias com o intuito de se reerguer, tá? Explorando, claro, né, essas 13 colônias para que ela possa realmente, né, se sustentar e conseguir desenvolver a sua economia, né, o seu estado econômico, tá certo? Então, olha o que acontece aqui, ó. Aí o que que ela faz? Ela decide aumentar as taxas nas 13 colônias para cobrir os custos do conflito, ok? Agora veja bem, durante 180 anos, um grupo ou uma nação, né, está vivendo ali sobre os seus próprios regimentos, né, suas próprias leis e regras. De repente, a nação lá, né, que é a dominadora, vamos imaginar, né, ou seja, que é a metrópole, né, resolve voltar a atenção para eles e endurecer o regime, tá? Endurecer o seu comando, né? Ou endurecer, né, claro, né, a sua forma de governo. A pergunta é como é que eles iriam se sentir? Ou como é que eles se sentiram com relação a isso? Será que eles gostaram do que realmente aconteceu? Bom, a resposta é não, tá, minha gente? Isso ia dar problema. Porque olha só, depois de quase 2 séculos de história, né? A Inglaterra não liga para eles e de repente ela voltar a atenção já oprimindo o povo, né? Aumentando as taxas e tudo mais, geralmente isso que ia criar problema, né? Entre as 13 colônias e o governo ou o parlamento inglês, beleza? Então olha só o que acontece aqui, ó. Desta maneira, o segundo parágrafo aí, olha, George Grenville, né, primeiro-ministro britânico, enviou uma força militar de 10.000 homens para a América. Um terço das despesas seria abonado com 2 novos impostos, a lei do açúcar, tá? E a lei do selo, tá certo, minha gente? Então, olha só, o que acontece aqui? Vejam que nesse segundo parágrafo, né, nós já temos aqui 2 detalhes, ok? Que, na verdade, iria fazer com que os colonos se revoltassem, né? As 13 colônias se revoltassem. Por qual motivo? Olha só, nesse período todo aqui, tá, minha gente? O que acontece, né? Essas 13 colônias, tá? Essas 13 colônias aqui, ó, a gente viu que elas já estavam acostumadas num outro estilo de vida, né? Ou seja, elas já haviam provado, né, uma certa autonomia econômica e social, né? Ou seja, uma própria administração. Então, olha o que acontece geralmente aqui, tá? Nesse período todo, o que que as 13 colônias fizeram? Elas resolveram, tá, criar um comércio chamado comércio triangular, tá? E nesse comércio triangular, tá certo? Elas estabeleceram, olha só, que foi estabelecido, né, entre as colônias do norte, né? O que acontece aqui, ó, durante esse período, o que que elas faziam? Elas compravam, tá certo, açúcar, ok? Elas compravam açúcar, né, para fazer o próprio rum, né? Das Antilhas, ok, minha gente? Das Antilhas. Mas tem um detalhe importante, olha só. Elas compravam esse açúcar das Antilhas Francesas, ok? Então, olha o que acontece aqui. Já que era um triângulo, né? Já que era basicamente um triângulo aqui de comércio, né? Como os historiadores chamam, né? Um comércio triangular, né? Então, o que acontece? A Inglaterra, nesse período, não ganhava nada com isso, tá? Só que ela percebeu que as 13 colônias estavam mantendo, né, comércio, né? Ou estavam mantendo contato econômico, realmente, né? Com as Antilhas Francesas, ou seja, elas compravam açúcar das Antilhas Francesas, né? Para fazer o próprio rum, ok? E sendo que existiam também as Antilhas Inglesas, né? É claro que elas não compravam das Antilhas Inglesas, né? Ou seja, da Inglaterra, e compravam sim da França, tá? Então, certamente isso iria gerar um conflito entre a Inglaterra, logicamente, né? E essas 13 colônias por conta disso, ok? Então, olha só, aí criando a lei do açúcar, por assim dizer, né, que era basicamente o seguinte, né, eles eram obrigados a comprar açúcar apenas, né, das Antilhas Inglesas. Então, basicamente, ela já quebrava uma das pernas, né, do comércio triangular, né, porque o açúcar realmente era algo que gerava, né, lucro para a própria colônia, né, para as próprias 13 colônias, né, e eles já estavam acostumados nesse ritmo aí, ok, minha gente? Então, olha só, agora vamos ler aqui, tá, o próximo parágrafo, o terceiro, que fala exatamente sobre essa lei do açúcar, tá? Então, olha só. A lei do açúcar de 1764 estabelecia novas taxas alfandegárias
sobre grandes quantidades deste produto. No ano seguinte, foi aprovada a Lei do Selo, que obrigava o uso de uma estampa em documentos, livros, jornais, baralhos, etc. Esta lei foi tão impopular e aconteceram tantos protestos que o governo inglês a revogou. Em 1767, diante de novas taxas sobre vidros, papéis, tintas e a lei do chá, que dava o monopólio desse comércio à Companhia das Índias Ocidentais, a crise eclodiu. Então, olha só, nós tivemos aqui a lei do açúcar, tá? Nós tivemos aqui, por exemplo, ele citou também, né, a lei do selo, tá? E depois aí a lei do chá. Então vejam que foram 3 leis, minha gente, que eles criaram, né, os ingleses impuseram sobre as 13 colônias, com o intuito realmente de quebrar por completo, tá? Aquele comércio triangular que existia, né? E isso iria fazer com que eles estivessem voltados, né? Ou seja, estivessem com o intuito, né, de realmente levar em consideração apenas, né, os desejos governamentais ou as atitudes governamentais da Inglaterra, ok? Então eles deveriam seguir exatamente o que a Inglaterra estava querendo para eles ou propondo para eles, né, tá? Como metrópole e assim por diante, tá bom? Então olha só, vocês já viram aqui, já perceberam que no parágrafo 3, né, o texto deixou muito bem claro que, né, o que acontece aqui, ó, essa situação de impor leis, né, ok, que eles chamaram até de leis intoleráveis, por assim dizer, né, algumas delas, né, se tornaram isso, então, sem dúvida, já começou a criar problema, né, ou gerar descontentamento, né, entre as 13 colônias, claro, né, e a própria Inglaterra, que era sua metrópole, ok? Muito bem, então olha só, nós vimos aqui que, primeiro a gente viu a questão da lei do açúcar, né, ok? Que quebra, a gente vai revisar um pouquinho, né, que quebrava uma das pernas do comércio triangular, né, que dependia do melaço do açúcar para fazer o rum, né? E agora o que acontece? Eles deveriam comprar apenas o açúcar das Antilhas Inglesas, né, como nós vimos aqui. O qual, né, claro, estava submetido, né, minha gente, ao pacto colonial, né, que existia, né, entre a Inglaterra, claro, né, e as Antilhas Inglesas lá, né. E também, claro, né, o pacto que existia entre a Inglaterra e as próprias 13 colônias norte-americanas, né, ok? Então isso tudo aí, olha, vejam bem, tá? A gente falou ainda agora no começo, eu vou relembrar agora. No contexto do iluminismo, tá certo? Ou seja, ideias de liberdade, né? é, ideias, por exemplo, de John Locke, né, de Montesquieu, de Rousseau, né? Então, olha só, o povo das 13 colônias ou as 13 colônias norte-americanas não iam ficar felizes com isso, né? Porque elas já estavam acostumadas com essas ideias, né? E a gente viu agora há pouco que durante 180 anos, né, elas estavam ali tendo uma certa autonomia, né? Ou seja, elas estavam desenvolvendo a sua economia da forma como eles achavam que deveriam desenvolver, né? Ou da melhor maneira possível, segundo eles, ok? Muito bem. Então, olha só, o que acontece aí? Aí nós tivemos agora a lei do selo, como vocês viram no parágrafo 3 aqui. Ele citou logo os 3 pontos, né? Lei do açúcar, lei do selo e a lei do chá. Não foi? Então, olha só. A lei do selo, como nós vimos aqui, representava o seguinte, né? Que cada papel que circulava na colônia deveria ser timbrado, ok, minha gente? Com selo real. Isso, lógico, né? Para que nenhuma ação decidida, né, pelos colonos e outros, né, ficassem, claro, escondidas, né? Então todo mundo ia saber o que estava rolando ali por conta, né, do carimbo oficial, né, que estava passando ali, né, ou estava identificando aqueles papéis ali, tá bom? Outra coisa importante é o texto, ele basicamente cita parcialmente, né, esse assunto, mas assim, houve também aí, tá, minha gente, olha, o que nós chamamos, né, de lei do aquartelamento, que a gente, o texto basicamente vai tocar nesse ponto, né? E o que era essa lei do aquartelamento? Era basicamente o seguinte: os colonos da América do Norte precisavam ceder espaço para militares, né, britânicos se hospedarem em suas casas, ok? Daí, se houvesse algum movimento, o que que aconteceria? A guarda estabelecida ali conteria, né, basicamente aquele avanço, tá, minha gente? Então, ou seja, a Inglaterra pensou muito bem, né? Ela disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos mandar a guarda para lá, né? Eles ficam na casa desse pessoal aí, e aí o que acontece? Se houver algum movimento, né, algum protesto, alguma ação contra o governo, as nossas guardas, as nossas tropas que já estão lá, irão conter o movimento, ok? Então essa foi uma decisão tomada pela Inglaterra que parece ter sido muito interessante para eles lá, né? E realmente funcionou, ok? Então olha só, em Massachusetts, né, a gente conhece, sabe, já ouviu falar muito bem dela, né? Nós temos ali o principal porto, que é o de Boston, tá, minha gente? E lá houveram, por exemplo, várias manifestações contra a metrópole inglesa, tá?
Isso se tornou um problema para a própria Inglaterra, tá? Onde massacres ocorreram ali que deixaram marcas, né, na história britânica, ok, minha gente? Tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? Agora, olha só, o que acontece aqui, nós vimos também no parágrafo 3 que ele falou sobre lei do chá, né? Então veja que essa lei do chá, tá? A promulgação desta lei do chá iria quebrar o resto que sobrou, né? Daquele comércio triangular que existia ali, ok? Então, olha só, agora os colonos promovem revoltas, né? Em outro nível, tá certo? Em outro nível, como a gente vai ver depois ali, né? Então, o que acontece? Como a festa do chá de Boston, né? Onde o que acontece, né? Eles vão tomar o navio, tá? Claro, né? Vestidos ali, ou fantasiados de indígenas, tá certo? E o que que eles fazem? Eles tomam o navio de carregamento de chá, tá? E aí o que eles decidem fazer? Eles despejam no mar todo aquele carregamento de chá, ok? Então vejam que isso é por conta da revolta dos colonos com relação às decisões tomadas pela própria metrópole que era a Inglaterra, né? Então olha só, agora a gente vai dar sequência no texto, vamos ler aqui o parágrafo 4 e vejam o que foi que aconteceu a seguir, tá? Olha só. Descontentes, os colonos argumentaram que as leis eram ilegais. Afinal, eles faziam parte do reino, mas não tinham representante no parlamento na metrópole. Este sentimento foi resumido no slogan, tá? Nenhuma tributação, eu vou ler em português aqui, tá, minha gente? Ó. Nenhuma tributação, tá? Vou repetir aqui, né? Nenhuma tributação sem representação. Ou seja, eles lutavam, tá certo? Para que algumas pessoas, né, alguns representantes estivessem lá dentro do parlamento, para que eles pudessem também intervir nas decisões inglesas, né? Ou seja, intervir nas decisões do governo com relação às 13 colônias norte-americanas, né? Então eles queriam que algum representante estivesse lá para dizer se concordava ou não com aquelas decisões tomadas pela própria metrópole inglesa, tá? A reclamação, contudo, foi ignorada pelos ingleses. Então, o que acontece? Os ingleses não concordaram com essa atitude, né, de ter um representante das 13 colônias lá, né, e assim por diante, ok? E aí o texto deixou muito bem claro o quê? Deixou claro que os colonos começaram a se revoltar por conta disso, ok? Como eu falei para vocês antes, né, depois de 180 anos, os caras ali, né, trabalhando sozinhos, né, cuidando da sua própria vida. Aí, de repente, vem a metrópole e começa a exigir deles, aí fica difícil, né? Ok? É que nem, por exemplo, você viver aí, né, vamos imaginar, sob o governo, né, de um presidente bacana, legal, né, um presidente que dá, por exemplo, que cria programas de governo para auxiliar o povo, né, aí vamos imaginar, todos os meses aí, né, o chefe de família ou a dona de casa, sei lá, né, recebe basicamente uma pequena ajuda do governo, vamos imaginar aqui, né, uma ajuda de R$ 300, vamos imaginar isso, tá certo? Por mês. Aí, de repente, termina o governo de 4, 8 anos desse presidente, aí entra um outro. Tá? E esse outro diz que, em vez de dar, né, ajuda ao povo, ele diz que o povo, né, ou seja, cada família tem que doar para o governo, né, vamos imaginar, um valor de R$ 100 por mês, né, para poder ajudar o governo a alavancar a economia do Brasil. Tá certo? A pergunta é, será que o povo iria se contentar com isso? É claro que não, né? O povo iria se revoltar, né? Então vejam que depois de um longo tempo, as pessoas vivendo numa condição adequada, tranquila, né? Aí vem alguém querendo mandar ou mudar ali a organização da situação, né? Ou mudar ali o panorama, né, por assim dizer, né, social. Aí claro que as coisas já ficam tensas, né? O povo já se revolta, já começa a reclamar com relação à atitude do governo ali, tá bom? Então foi exatamente isso que aconteceu, como a gente viu aqui no texto, tá, do professor Cotrim. Na sequência, gente, vamos ler aqui o próximo parágrafo. Olha só o que diz aí, tá na página 4 já. Em 1770 ocorreu o massacre de Boston. Olha, a gente acabou de ver isso aqui, né, no nosso resumo, né? Uma briga entre colonos e soldados ingleses que terminou com a morte de 5 colonos americanos. O fato rapidamente se tornou em um ato de propaganda contra os ingleses e animou ainda mais os colonos que desejavam a separação da Inglaterra. 3 anos mais tarde, em dezembro de 1773, como protesto pela lei do chá, vários colonos invadiram navios que estavam ancorados no porto de Boston e jogaram carregamento de chá no mar, ou ao mar, né? O episódio ficou conhecido como Festa do Chá de Boston, ok? Então, olha só, minha gente, isso aqui a gente acabou de citar agora para vocês, né, como resumo aí no nosso texto, né, de história. Então vejam que, né,
eles estavam fantasiados de indígenas, né? Agora veja bem se o governo, né, inglês, né, muito esperto, né, o governo britânico lá, iria acreditar que aquele povo ali eram indígenas, né? Ou seja, não tinham nem traços de indígenas, né? Na verdade, eram pessoas brancas, né? Não eram nem pessoas com uma cor de pele mais escura, né? E assim, o jeito deles não era nem parecido com o dos índios, né? Então vejam que, claro, que a Inglaterra iria perceber que, na verdade, quem estava ali fantasiado de indígenas, né, eram as pessoas que compunham ali, claro, né, as colônias norte-americanas, tá bom? Então, olha só, sabendo disso, olha o que aconteceu aí. Como basicamente represália, né, olha o que ocorreu para vocês terem uma ideia, tá? Vejam só aí, ó. O próximo parágrafo diz assim: em represália, em 1774, o governo inglês decretou os atos intoleráveis, olha só, ou leis intoleráveis, que atingiam especialmente os habitantes de Massachusetts, né? Ok? Então vejam que, né, o governo inglês cria como represália, né, contra a ação deles, né, de derramar todo aquele carregamento de chá ao mar, né? Ok? Então, no caso, o que eles fazem? Eles criam leis, né, intoleráveis, né, para realmente acabar com aquela situação que eles estão vivendo ali, tá bom? Os atos intoleráveis, o próximo parágrafo diz, ó, fecharam o porto de Boston até ser paga a indenização pelo chá destruído. Se proibiram as reuniões, manifestações públicas contra o rei da Inglaterra, entre outros, né? Então, gente, olha, a situação ficou bem caótica, né? Porque as 13 colônias dependiam muito daquela região ali, daquele porto, na verdade, né? Então, fechado o porto, claro, né, iria quebrar a economia das 13 colônias ali que já estavam, né, acostumadas com aquele tipo de comércio ali, né? Ok? Bom, então olha só. Aqui nós vimos, por exemplo, né, todo aquele processo, né, que levou, por exemplo, eles a se revoltarem e a desejarem realmente, né, a independência, né, da Inglaterra, ok? Então nós vimos aqui, né, que eles já tinham no começo um comércio, né, toda uma estrutura ali, né, comercial, uma estrutura econômica e social, né? E de repente a Inglaterra, depois que ela sai da Guerra dos Sete Anos, que ela sai completamente quebrada, ela deseja, né, claro, né, oprimir as 13 nações norte-americanas, né, com o intuito, né, de se reerguer economicamente, né? Ou seja, ela queria se desenvolver economicamente ou crescer de forma econômica, claro, né? Explorando ali aquelas 13 nações, aquelas 13 é, 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 colônias norte-americanas, né? E aí o que acontece? Sabendo do que estava rolando lá dentro, né, daquele comércio e tudo mais, o que que a Inglaterra fez? Ela começou a criar leis, né? Ou seja, a lei do açúcar, criou, por exemplo, a lei do selo, criou a lei do chá e agora, por último, criou as leis intoleráveis, né? Para que o povo pudesse parar com aquelas revoltas e tudo mais, né? E se submetessem, né, às leis vindas da própria metrópole que era a Inglaterra, ok? Muito bem. Agora vamos aqui passar para o penúltimo subtema desse tema que fala sobre a guerra de independência dos Estados Unidos, tá bom? Então vamos lá, a gente vai ler aqui o primeiro parágrafo e a gente vai comentando sobre ele. Indignados com as leis intoleráveis, representantes dos colonos reuniram-se no primeiro congresso da Filadélfia, realizado em setembro de 1774. Nele resolveram enviar ao governo inglês um pedido para que fossem revogados os atos intoleráveis. A resposta inglesa foi negativa e ingleses e colonos se enfrentaram nas batalhas de Lexington e Concord. Ante as hostilidades, em 1775, os delegados dos estados voltaram a se reunir no Segundo Congresso Continental da Filadélfia, onde declararam guerra à Inglaterra. Então, olha só, minha gente, vocês viram aí, né? O primeiro congresso foi realizado, né? E a gente viu aqui basicamente, ó, tá, que o objetivo deles era pedir, né, que a Inglaterra revogasse, né, ou seja, tirasse, né, aquelas leis intoleráveis que eles acabaram de colocar, inclusive fechar ali o porto de Boston, né, ok? Mas a Inglaterra disse não, que ela ia continuar com aquilo, né? Segundo, foi feito ali o segundo congresso, né, eles fizeram o segundo congresso continental da Filadélfia, né, onde, como eles viram que não houve mudança, né, que a Inglaterra não cedeu às mudanças nem nada, né, ou seja, não deixou para lá as leis intoleráveis que ela havia criado, tá? O que acontece? As 13 colônias decidiram aí por declarar guerra à Inglaterra, ok? Nesta mesma ocasião, vamos ao próximo parágrafo, olha. George Washington foi nomeado comandante das forças americanas e Thomas Jefferson ficou encarregado de redigir a Declaração de Independência.
Esta foi aprovada no dia 4 de julho de 1776, tá? Colocando fim à dominação da Inglaterra no território americano, ok? Como era de se esperar, a Inglaterra enviou soldados, né, milhares de soldados, perdão, para recuperar a região e o conflito se estenderia até 1783. Durante a luta pela independência, os colonos contaram com a ajuda militar da Espanha, Holanda e França, tá? A Inglaterra foi derrotada e reconheceria a independência dos Estados Unidos através do Tratado de Paris em 1783. Então, olha só, minha gente, nesse momento aqui, tá, a gente vê o quê, tá? Vejam bem um detalhe importante aí, ó. Os colonos, né? Os colonos aqui, ó, eles contaram com a ajuda militar da Espanha, Holanda e França. Por qual motivo, né? É porque, na verdade, a Inglaterra, algum tempo atrás, já havia lutado contra elas aqui, ó, e elas haviam perdido, tá? Então a Inglaterra, claro, saiu vencedora, né? Só que agora elas estavam loucas para tentar lutar contra a Inglaterra, né? E esse momento agora foi específico, foi interessante para que elas pudessem mostrar à Inglaterra, né, que elas também tinham poder para vencê-la, né, para lutar contra ela. Então vejam aqui, ó, aí se juntou Espanha, Holanda, França, né, e assim por diante, tá? Então vejam que junto aos colonos aí, ó, eles conseguiram lutar contra a Inglaterra e foram bem-sucedidos, ok? E aí o que acontece, ó? No Tratado de Paris do ano de 1783, o texto deixou muito bem claro, ó, a Inglaterra foi derrotada e reconheceu, né, a independência dos Estados Unidos. Aí você pode marcar esse ponto aí também, que é de suma importância. Vamos agora às consequências da Revolução Americana, ok? Vamos finalizar o texto aqui com os dois últimos parágrafos, tá? Muito bem, a Revolução Americana separou os Estados Unidos da Inglaterra e inspiraria movimentos como a Revolução Francesa e as independências das colônias da América Latina. Também foi a primeira